muito maravilhoso. Você que está com a sua Bíblia, eu queria orar agora por uma área muito importante das nossas vidas, né? Que é a área financeira. Eu queria orar com você e deixar uma palavra sobre essa área tão importante sobre as nossas vidas. Eu creio que normalmente, às vezes, muitas pessoas nos procuram para pedir oração em várias áreas da vida, mas sempre essa área está incluída nos pedidos de oração. Pastor, ore pela minha saúde, ore pelo meu parente, ore pelo um emprego, mas sempre tem a área financeira. Então nós precisamos realmente focar nessa área, nós precisamos realmente dar importância para essa área, nós precisamos valorizar essa área. E como eu sempre digo, o povo de Deus precisa ser realmente abençoado, o povo de Deus precisa viver esses milagres, porque o povo de Deus, aquela história antiga que é crente, ou então tem que viver com o que tem, com o que pode. Não, o povo de Deus precisa viver e comer o melhor dessa terra, amém? O povo de Deus precisa, as pessoas precisam olhar para o povo de Deus, precisam olhar para os crentes, como eles falam, e falar assim: olha, eu quero isso aí, porque eu quero viver esse milagre, eu quero ter essa mudança de vida. Ou então virar e falar assim: olha, como alguns já chegaram para a gente falar assim: olha, eu achei que crente não precisava estudar, que crente não precisava fazer nada, que crente era só viver, dar fé, isso, aquilo, outro. Não precisa de tudo isso, mas precisa viver sim. Crente precisa sim viver bem, ter um carro bom, viajar, vestir roupas boas, ter celular, ter as coisas boas. Por quê? Porque é aqui na terra que nós precisamos dessas coisas. Amém. Não é lá no céu já está tudo maravilhoso, ruas de ouro. Nós não vamos precisar de nada disso lá. Então, quando alguém chegar perto de você e falar assim: eu não vou ser crente não, porque crente não tem isso, não tem aquilo, não, você está enganado. Você já falou, você está enganado, redondamente enganado. O povo de Deus precisa sim e tem isso. São pessoas cultas, são pessoas que estudam, são pessoas que trabalham, são pessoas que sim viajam, são pessoas sim que lutam para ter um carro bom, para ter roupa boa, para ter algo bom. Por quê? Porque serve a um Deus verdadeiro. E olha só em Romanos 12:2, também bem conhecido, fala assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente, não é a metade, não é uma parte, mas completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ou seja, nós não podemos nos oferecer pela metade, nós não podemos falar assim: olha, essa área eu sirvo a Deus, mas essa aqui não mexe não. Olha, essa área aqui eu sou completamente entregue ao Senhor, mas essa aqui não existe isso. Aqui quando fala, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo. E no versículo 2 fala: não vivam como vivem, eu amo essa versão, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ou seja, e eu vou ler o restante, mas antes, quando fala que não vivam como vivem as pessoas desse mundo, nós estamos no mundo, mas nós não fazemos mais parte desse mundo. As pessoas que aceitam Jesus, que recebem Jesus para a sua vida, elas não são mais desse mundo, elas só estão nesse mundo. E nós precisamos usufruir das coisas que esse mundo nos oferece, das coisas boas, logicamente, né? Que nos fazem crescer, nos fazem ter uma vida boa. Mas aqui fala: mas assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Assim como, gente? Assim, quando vocês forem transformados na mente, aí vocês vão experimentar o que? A boa, perfeita e agradável vontade dele. Quando nós cumprimos os princípios que estão na Bíblia, não estão na agenda da pastora Cris, não estão no planner do pastor Carlos, nada disso. Os princípios estão na Bíblia. O princípio, como eu sempre falo e sempre vou falar, o princípio não se
contesta, princípio não se contradiz, princípio se cumpre. A gente não tem que questionar princípio. O princípio está na Bíblia, nós precisamos cumprir. E dízimo é um cumprimento, é o que está na Bíblia, é o princípio. Nós precisamos cumprir. E aqui quando fala precisamos mudar a nossa mente, precisamos mudar a nossa mente em relação a isso também. Precisamos saber que a igreja, ela precisa estar movimentando, ela precisa de móveis, ela precisa de coisas, ela precisa de materiais, ela precisa de pessoas, ela precisa de pagar o lugar que está. Ou seja, nós precisamos mudar essa mente. Às vezes as pessoas pensam assim, abriu a igreja e pronto, está aberta, então abriu. Não precisa mais de nada, já está aberta. Não, nós precisamos mudar a mente em relação a isso. Abriu, mas agora que nós precisamos investir nesse lugar que estamos. Então precisamos mudar nossa mente, porque assim nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, já imaginou nós que entregamos a nossa vida para Jesus? Nós já temos vivendo milagres, nós já podemos viver milagres. E agora quando a gente muda a mente e começa, puxa, olha, eu preciso voltar a fazer o que eu não fazia, eu preciso ofertar, eu preciso dizimar, eu preciso servir na casa de Deus. O que tem para fazer? É servir com as crianças, é servir na arrumação, é servir na limpeza. Hoje à tarde nós estivemos aqui, né? Eu, o Caleb e o apóstolo, limpando a igreja toda, tudo, faxinando. Onde eu posso servir a igreja? Na recepção, trazendo algo, ou seja, nós agora que nós precisamos mudar a nossa mente e falar onde eu posso servir a Deus agora nesse lugar, na minha casa, na casa do papai. E só assim nós vamos conseguir enxergar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então que a gente, todas as vezes em que você dizimar, quer seja aqui presencial, quer seja através do Pix, todas as vezes que você dizimar, que você ofertar, que você primiciar, que você der uma oferta extra muitas vezes, olha, isso aqui não é meu dízimo, isso aqui não é minha oferta, mas eu senti de dar essa contribuição a mais, essa oferta de amor a mais, está chegando o final do ano, eu preciso fazer isso, é um compromisso, eu quero dar um nome para essa oferta, às vezes é algo que eu quero comprar, às vezes é algo que eu preciso ter, então essa oferta vai ser destinada a isso, eu vou dar um nome para essa oferta. Então, você vai ver a boa, perfeita e agradável vindo para a sua vida, para a sua casa, e você vai ver milagres acontecendo como você nem esperava. Agora, fiquem atentos. Toda vez que a gente recebe um milagre, nós precisamos, sabe fila? Vai chegando no caixa, né, do banco, aí você vai, aí a pessoa foi atendida, você dá um passo. A próxima foi atendida, dá outro passo. Por quê? Porque a fila está andando e você precisa abrir espaço até chegar lá no caixa. Assim são os milagres. Os milagres vão acontecendo, você precisa falar, você precisa declarar, você precisa testemunhar para que dê espaço para o próximo. Não fique acumulando um monte e ninguém sabe, porque nós precisamos abrir espaço, abrir espaço. Eu sempre falo, abre espaço, minha filha. Você ganhou alguma coisa? Abre espaço para outra coisa vir. Ganhou um milagre, ganhou um carro, amém? Recebo aí, ganhei um carro, amém. Ganhei um celular novo, dei um testemunho, eu ganhei um presente. Por quê? Porque não se ganha todo dia isso, pelo menos não é assim que acontece, não se ganha essas coisas todo dia, né? Às vezes a gente pensa que é algo tão simples, tão simples, eu não vou testemunhar isso, mas nós precisamos testemunhar todos os dias. Precisamos celebrar aquilo que nós temos, precisamos celebrar o que somos, né? Eu lembro, essa semana vieram me perguntar, eu acho tão bonita a forma como a senhora celebra a sua vida, né? A senhora celebra a vida às vezes de outras pessoas, celebra a vida, né, do casamento, que eu sempre faço uma contagemzinha regressiva. A senhora gosta de celebrar a vida, e eu estou vendo aí a senhora fazendo a contagem regressiva do seu aniversário, porque eu acho bonito a senhora celebrar a vida. Eu falei, meu Deus, mas é a minha vida, eu preciso celebrar. Se eu não celebrar, quem que vai celebrar? Eu preciso ser a primeira a celebrar a minha vida, a celebrar, agradecer a Deus pela minha vida. E hoje, né, e as pessoas, quando eu não coloco, às vezes, um dia
da contagem regressiva. Algumas pessoas no Instagram vêm e falam assim: hoje a senhora não colocou e está aberto, né? Então, e eu amo celebrar a vida, eu amo receber, porque Deus tem me dado, tem feito viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então eu tenho que celebrar. E aprendam isso, aprendam a celebrar antes, durante e depois do seu aniversário, das datas importantes. Isso é celebrar a vida. E aí você vai abrindo espaço para as outras coisas boas acontecerem. Amém? Então você que quer, de repente, hoje aqui presencial, contribuir, aqui estão os envelopes, o gasofilaço, mas você que precisa e quer fazer o Pix, né, que está nos assistindo e precisa e gostaria de abençoar essa obra, gostaria de abençoar a casa do Senhor, não só hoje, ou quando você estiver assistindo algum dia, né, nosso Pix é mar.restaurandovidas@gmail.com. Então fique à vontade, nós vamos orar e receba essa oração onde você estiver, que nós vamos orar pela sua vida financeira. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos faz, Senhor Deus, enxergar que precisamos mudar nossa mente em relação às finanças, precisamos mudar nossa mente em relação à área financeira das nossas vidas. Precisamos saber, Pai, que é o Senhor que é o dono de todas as coisas. É o Senhor que é o dono, Senhor Deus, de todos os nossos bens materiais, emprego, Senhor Deus, da nossa casa, Senhor Deus, do nosso carro, Senhor Deus, do emprego, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso nós queremos agora colocar nas tuas mãos todas as ofertantes, Senhor Deus, os dizimistas, Senhor Deus, aquelas pessoas que têm primiciado, aquelas pessoas que têm doado da sua vida, das suas finanças para a obra do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e queremos te pedir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus venha sobre a vida da tua igreja, venha sobre a vida, Senhor Deus, dos teus dizimistas, venha sobre a vida da tua casa e não deixe com que nada falte. Que os milagres continuem acontecendo, que os milagres continuem, Senhor Deus, visitando a casa de cada um aqui, que está aqui, que estão nos assistindo. Que a bênção venha sobre a vida de cada um e que essa semana eu declaro que terá milagres financeiros chegando, Pai, presentes, vida, Senhor Deus, ofertas, Senhor Deus, dinheiro na conta aparecendo a mais do que se esperava. Eu declaro que essa semana será uma semana de milagres em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você que ofertou e dizimou em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Venham crianças. Levi, tu vai, Levi. Tu não sabe nem escrever, né, Levi? Ainda, por enquanto. Logo, vamos para a salinha. Rebeca, leva o Mateus. Ele está quase dormindo aí. Não deixa ele dormir, não. Vamos lá com a tia pastora Cris. Como... Oi. Mas ele não fica só. Fica só. Então venha, Levi. Vai com a tia. Não é para deixar tua mãe lá, não. Para trazer tua mãe de volta. Mandar tua mãe de volta. Amém. Ana Beatriz, seja bem-vinda. Sua presença é um prazer. Vamos começar de novo, Bia? Vamos começar de novo a igreja? Sempre nos começos. E parece que há um revezamento e o povo fica resistindo ali, né? Não quer vir, não quer misericórdia. Misericórdia. Até a irmã que disse que vinha hoje ia trazer outras pessoas. Não é fácil. É uma guerra, como eu falei para vocês
na semana passada, é uma guerra. E a gente tem que estar disposto a entender que essa guerra não é contra carne nem sangue. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Então é assim que funciona. E Deus vai nos abençoando, porque, como diz aquela canção que cantamos ainda há pouco, a igreja não pode parar, vivemos por fé. Como é que é, cara? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém? Amém. Vivemos por fé. E eu gosto muito de Efésios capítulo 3, no versículo 20, se não me falha a memória, e ele diz o seguinte: Deus faz muito mais. Vamos abrir lá? Efésios 3, 20. Abriram? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Ou seja, Deus nos surpreende. Deus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ele sempre nos surpreende. Eu gosto dessa palavra de surpreender, das surpresas de Deus. Deus nos surpreende. E Ele nos surpreende de uma forma assim extraordinária, sobrenatural, além realmente do que pedimos ou pensamos. Então Deus está fazendo. Ontem a gente estava lá na igreja de Lusiânia e eu estava pregando sobre isso. Eu preguei sobre isso. Deus está fazendo. Que a gente não se preocupe, que a gente não se desespere. A gente vê, 3, 4 pessoas, com a irmã que estava aqui domingo passado, 5. Tem outros que a gente tem convidado que estão para vir. 6, 7, 8, 9, 10. Outros sem vergonha que não vem, é da igreja, não vem, fica em casa, vai namorar. Está chegando, está vindo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Amém? Amém. Então, e aí Deus nos surpreende quando a gente caminha, quando a gente vive dessa forma. Deus nos surpreende, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo as mãos de cada um dos meus irmãos, dos que estão presentes, daqueles que estão assistindo pelo Instagram, pelo YouTube. Senhor, declaro a tua bênção, que o Senhor possa ungir as mãos, que o Senhor possa ungir a mente, que o Senhor possa ungir a cabeça com o teu óleo santo, Pai, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo saúde, trazendo a bênção do Senhor sobre essas vidas e suas casas, suas famílias, sobre as pessoas a quem eles amam, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, agora você já abriu, vá para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, bem pertinho aí, versículo 8. Opa, hoje a gente tem perto. 2 Coríntios 9, verso 8. Diz assim: que Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós. Diga assim comigo:
Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em mim. Amém? Aí o apóstolo continua: a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, diga comigo, eu tenho o suficiente em tudo. E ele termina dizendo: transbordeis em toda boa obra. Um estudo, um pesquisador, aliás, chamado, o nome dele é estranho, Bernard Hinland. Ele fez uma pesquisa onde ele descobriu o seguinte, essa pesquisa foi chamada o princípio da regra de ouro. Ele pesquisou sobre o comportamento humano, principalmente sobre o comportamento de crianças. E eles pediram para que nessa pesquisa, pediram para que cada pessoa envolvida nesse estudo, eles enumerassem 10 pessoas. 10 pessoas que elas conheciam bem e rotulassem elas, dessem a elas tipo um apelido, sabe, como se fosse cabeção, ou lindão, ou cheiroso, alguma coisa assim. Mas ele pediu para que rotulassem elas, essas 10 pessoas, como feliz ou não feliz. Então eles olhariam para a pessoa e falavam: você é feliz, você não é feliz, você é feliz. E assim fizeram com as 10 pessoas. Depois disso, eles deviam voltar ao início da lista, né? Obedecendo, pulando 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. E voltariam no início da lista para rotular uma como egoísta. O que é egoísta? É aquela que só pensa em si, né? E rotular a outra de altruísta. Isso, essas 10 pessoas. Ele passaria a primeira rodada, somente 10 pessoas, falando quem era feliz e quem não era feliz. Depois ele voltaria para o início da lista, novamente começando, dizendo quem era egoísta e quem era altruísta. Você é egoísta, você é altruísta. Então, o que foi descoberto? Ele descobriu que todas as pessoas rotuladas como felizes, que foi apelidada, que foram chamadas de felizes, elas também eram rotuladas como altruístas. Altruístas são aquelas pessoas generosas, né? Aquelas pessoas que gostam. Gostam de ajudar os outros, isso. Então eles descobriram que todas as pessoas que, dentro dessa pesquisa, isso observando o comportamento. Lembrem-se que foi um instituto de pesquisa norte-americano, onde eles pesquisaram o comportamento das pessoas, principalmente de crianças. Chamaram 10 pessoas e primeiro rotularam: você é feliz, você não é feliz. Depois voltaram: agora você é altruísta, você é egoísta. As pessoas que eles descobriram que eram, como que eu falei? As pessoas que foram rotuladas de felizes, aquelas que foram apelidadas, chamadas de felizes, eles descobriram que essas pessoas eram altruístas. Interessante. As pessoas mais felizes são as que ajudam os outros. As pessoas mais felizes. Essa foi a conclusão da pesquisa desse doutor. Que normalmente as pessoas mais felizes são aquelas que ajudam, são aquelas que são altruístas, aquelas que ajudam outras pessoas. Vamos ler agora novamente 2 Coríntios 9:8, para você entender de uma forma, diante dessa pesquisa, de uma forma mais clara. E Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em vós. O que é graça? É favor, é presente de Deus,
É aquilo que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá. Então o que ele faz com esse favor sobre nós? Ele faz o quê? Não sei como é que está a tradução de vocês, né? Mas aqui na minha tradução diz assim, que Ele é poderoso para quê, Somar? Abundar. Na minha tradução diz transbordar. Você já entendeu o que é transbordar? Você acredita que depois de 30 e... Vou fazer os cálculos. Eu falei que não era para ninguém colocar nada aqui em cima. Aí estou eu colocando. Misericórdia. Então, eu aprendi, depois de tanto tempo, eu disse que ia fazer as contas. Fez quantos anos mesmo? De 15 anos para 53. Quem é bom de matemática? É bom? Quer me 15. Quando eu fiz 30 anos, eu tinha 15. Quando eu fiz 40, 38 anos de crente. Eu me converti com 15 anos. Estou com 53, 38. Rapaz, cabeça rápida. Jesus. Eu ainda estava com 30 anos, ele já chegou já nos 53. E olha, com 38 anos de crente, eu descobri esse ano essa palavra transbordar, que a Bíblia tanto fala. Nessa tradução aqui ela fala transbordar. E a graça do Senhor, outras passagens, a graça do Senhor seja transbordante. Quando a gente enche um copo e ele fica cheio, só cheio, é abundante, é abundância. Mas quando ele derrama, é transbordante. Então, o apóstolo está dizendo que a graça do Senhor, essa tradução é, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, uma tradução diferente, acrescentada toda a graça. Nessa outra tradução diz, Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, ou seja, derramar. E o que é graça? É favor, é um prêmio, é um presente, vem do grego essa palavra, que significa isso, prêmio que não merecemos, um presente que não merecemos. A fim de que você tendo sempre o suficiente em tudo, você, olha o que a palavra está dizendo a seu respeito, que você sempre terá, sempre tendo, né, no gerúndio, né, gerúndio, sempre tendo o suficiente em tudo. Em qual área? Financeira, eu tenho o suficiente. Suficiente em tudo. Em qual área? Nas emoções, eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. Que mais? Na área profissional, na inteligência espiritual, eu tenho o suficiente para caminhar, para ter sucesso, para ter bom êxito, para ser bem sucedido. E essas palavras, elas vêm da palavra abençoar, ser bem sucedido, ter êxito, ter sucesso. Elas vêm, a origem dessas palavras é abençoar. A palavra bênção ou abençoar significa autorização para ter sucesso. Por isso que na minha época, né? Eu acho que vocês fazem isso, né? Os seus filhos fazem isso. Eu acho que já vi até sua mulher fazendo isso. O quê? Né? Pedindo a bênção. Né? Eu vejo os teus filhos fazendo com os avós, com as avós. Não é isso? Foi impressão minha? Faz, não faz? Então, quando eu era criança, onde eu chegava, eu pedia a bênção. Minha mãe ensinava, menina, eu nem conhecia a pessoa, eu estava na casa da pessoa, benção, 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 benção. E olha que eram católicos. Nós éramos todos católicos. Ou seja, a gente não tinha esse entendimento, jamais, um entendimento aprofundado da palavra bênção. Hoje o pessoal católico, né, da igreja católica tem entendimento, mas naquela época, na minha época, não tinha. Pelo menos nós não tínhamos, nem minha mãe, nem meus tios, nem o povo que eu pedi a bênção, que eu nunca conhecia. E quando a gente pede a bênção, a gente está pedindo autorização
daquela pessoa, que aquela pessoa nos autoriza, ou então ela diz, Deus te abençoe. Ela está dizendo assim, que Deus te autorize a ter sucesso, a ser bem sucedido. Então a palavra bênção significa isso. Quando você pede bênção, bênção fulano, bênção vó, você está dizendo assim, me autorize, ou então peça para Deus me autorizar a ter sucesso. Aí a pessoa fala, Deus te abençoe. Quando a pessoa fala, Deus te abençoe, ela está dizendo, Deus te autoriza a ter sucesso. Olha a palavra poderosa que ela está liberando sobre a sua vida. Então, Kendrick, da onde você chegar, qualquer pai, mãe, então, bênção, me abençoa, porque eu quero autorização para ter sucesso, para ser bem sucedido. A gente tinha uma irmãzinha aqui na igreja, a Gabi, e ela sempre, todo dia, ela me disse assim, a semana toda ela ia chegar, bênção pastor, bênção apóstolo, bênção apóstolo. Ela assimilou, absorveu esse entendimento que foi assim, impressionante. Bom, e ele continua aqui dizendo, acompanha aí. Então, Deus é poderoso para fazer transbordar o favor sobre você, a fim de que você tendo sempre o suficiente em tudo. Noutra tradução diz, para que todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, transbordeis. Novamente ele usa essa palavra. Vocês transbordem em toda boa obra. E o que é transbordar em toda boa obra? Ele fala para transbordar do favor, e lá no final ele fala transbordar de toda boa obra. É para que façamos, é para que sejamos altruístas. E por que o Senhor quer que a gente seja altruísta? Lembra da pesquisa? Todo aquele que foi rotulado de altruísta, ele é feliz, ele alcança a felicidade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, como ela caça, como o objetivo de Deus é nos fazer felizes. Mas para que sejamos felizes, a gente tem que fazer a obra, para que a gente alcance a felicidade. Eu não estou falando de alegria momentânea. Hoje eu estou tão feliz, aí no outro dia, já não estou tão feliz assim. Igual a pesquisa. Mas todo aquele que é feliz, foi concluído que ele é altruísta. Isso é assim impactante. Quando eu li essa pesquisa, quando eu descobri isso e eu lembrei desse versículo, falei, meu Deus do céu. E sabe como que a gente alcança a felicidade? É com as nossas colheitas. Então, ou seja, o altruísmo nada mais do que é uma sementeira. A gente semeia e a gente começa a colher, começa a colher. A gente planta hoje, daqui a pouco, talvez não colher no mesmo dia, mas amanhã, na semana seguinte, daqui a um mês, daqui a um ano. E quando a gente começa a colher, a gente colhe o resto da vida. Por quê? Porque a gente plantou muito. Eu ainda hoje colho coisas, bênçãos, vamos colocar assim, ou resultados de coisas que eu semeei lá atrás. Eu e a Cris, o primeiro carro que nós tivemos, nós semeamos na igreja, na nossa igreja. Mas como é que você semeia para a sua igreja? Eu convidei um pastor, ele era a nossa cobertura na época, e ele veio pregar, ele trouxe uma palavra poderosa, tremenda. Eu me tremi todo, até mesmo eu me tremi porque Deus falou comigo para eu dar o carro, aí que eu me tremi mesmo. Mas assim, foi tão nítido, tão claro, Deus falou comigo, e o interessante, ele falou comigo e com a Cris, ao mesmo tempo, porque no final, quando ele falou, olha, se você foi tocado no coração para doar, e para ofertar e semear, aí eu olhei para a Cris, a gente estava sentado assim, ela estava no canto, eu estava no outro, e ele pregando, eu olhei para ela, e mesmo hora ela olhou para mim, aí eu fiz assim, aí ela, só isso. Aí depois ela me falou, amor, na mesma hora que você levantou a chave, Deus tinha falado comigo para dar o carro. Aí nós vendemos o carro e o dinheiro nós entregamos na igreja, aplicamos, investimos para as obras na igreja.
Até hoje, Capitão Gancho, até hoje, a gente colhe como resultado dessa semeadura. A gente faz colheitas dessa semeadura. Deus nos dá a capacidade e as oportunidades para ajudarmos outras pessoas ao longo do dia, da semana, do mês, ao longo de nossa vida. A gente não percebe isso. Repito, e por que Deus quer que façamos isso? Por que Deus quer que a gente... Por que Deus nos dá capacidade, para ajudarmos outras pessoas? Para nos fazer felizes. Amém? E como que nós alcançamos a felicidade? Colhendo. Estou saindo aqui da câmera hoje, eu me esqueço. Colhendo. E como é que a gente colhe? Plantando. Não tem outra forma. Não tem outra forma de colhermos se não plantarmos. Precisamos aprender a plantar. E a gente planta com dízimo, com oferta, mas como a apóstola Cris falou, com serviço, convidando as pessoas para vir para a igreja, visitando, levando uma cesta básica, levando um saco de arroz, um saco de feijão, estando sensível à voz de Deus quando Ele disse: olha, faz isso. A gente já doou, a gente já semeou dinheiro, bens, eu e Cris, bens, roupa, calçado, comida, já semeamos tantas coisas. O nosso tempo é uma semeadura, um tipo de semente. O nosso tempo, o que você fez aqui, Camille, é uma semeadura. Servindo. O que ontem terminou a aula, você falou assim: vamos arrumar as cadeiras. Foi tu que falou, não foi? Não foi o Somália, foi tu mesmo. Eu estava ali, eu acho que eu estava caminhando ali, sei lá, estava guardando o tatame, e aí eu ouvi a vozinha: vamos arrumar as cadeiras, não sei o que, para arrumar as cadeiras. É um tipo de semeadura. Mas sabe, eu tenho que falar isso, gente. Sabe qual é a semeadura que mais alegra o coração de Deus? Vocês sabem? Qual é a semeadura que mais alegra o coração de Deus? Falou, Somália? Não? Mas essa daí mesmo que vocês estão pensando. É exatamente essa. É aquela de João 3,16. E Deus amou o mundo. Ele não amou os crentes, não. Deus não amou a igreja, não. Está fora, mãe. O povo está aqui. O povo está fora. Ele não amou a igreja, não. A Bíblia diz que Ele amou o mundo, de tal maneira que Ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer, para que todo aquele que nele creia não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o que alegra o coração de Deus? O que mais alegra o coração de Deus? Vidas. Pessoas. Eu ia deixar o telão aqui, terminei esquecendo. Eu ia colocar, não sei se dá tempo aqui ainda. Eu ia colocar. Acho que eu não vou conseguir achar. Sim. Lembra, Camila, aquele negócio que eu te mostrei? Calma que eu estou indo. Já desconectou, né? Eu desliguei.
fazendo aqui devagarinho. E eu vou falando com vocês. O que alegra o coração de Deus, então, como eu estava dizendo, são vidas. 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 É isso que alegra o coração de Deus. É isso que alegra o coração de Deus. E aí a nossa missão é justamente a nossa missão aqui da igreja é amar a Deus, amar, servir e restaurar. Amar, servir e restaurar. Ele fica coisando comigo aqui esse negócio. Aí eu não enxergo. Agora vai. Tem que clicar aqui. E agora vai. Amar, servir. Essa é a nossa missão. A missão da restauração é amar, servir, Perdão. E restaurar. Amar. Eu estou enrolando com vocês aqui, não vai o negócio. Ficou repetindo, parecendo disco furado. Então Deus nos dá a capacidade. Misericórdia, né? Deus nos dá a capacidade e as oportunidades para ajudar as pessoas ao longo do dia, da semana, do mês, ao longo da nossa vida. Olha que interessante. Quando dedicamos tempo para ser bênção, isso faz com que foquemos menos, faz com que a gente foque menos no que não temos. As pessoas estão sempre preocupadas com aquilo que ela tem, com aquilo que ela não tem. Elas estão sempre preocupadas com isso. Elas estão sempre preocupadas com aquilo que elas não têm. Amar a Deus, servir e restaurar. Amar, servir e restaurar. Essa é a nossa missão. Porque o que Deus falou comigo, o que eu entendi é isso. Quando dedicamos tempo para sermos bênção, isso faz com que a gente foque menos naquilo que nós não temos. Quando o ser humano, aliás, ele tem esse hábito, ele tem essa mania, ele tem essa tendência de ficar pensando só naquilo que ele não tem. Puxa, eu não tenho isso, ó. E quando a gente está com dinheiro, aí é que a gente pensa mesmo. Ô menino, rapaz, olha, é impressionante. Tem uma certa pessoa, eu não vou dizer quem é, mas ela tem um monte de brinco. Aí ela vai no shopping, aí entra numa loja. Olha, mas esse aqui eu não tenho. Eu falei, menina, mas tu já tem um monte de brinco. Não, mas esse aqui eu não tenho. Entende? Eu acho que isso não acontece só com ela, acontece comigo também. Eu olho para alguma coisa, puxa, mas isso aqui eu não tenho. A gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência de estar sempre focando no que não temos. Mas quando a gente se dedica a ser bênção, a gente passa a focar menos naquilo que não temos. Nos sentimos gratos pelo que temos e experimentamos um novo nível de alegria nesse processo. Então nós entendemos três coisas. Quando nós nos dedicamos a ser bênção, primeiro, a gente passa a focar menos naquilo que a gente não tem. Segundo, a gente se sente grato
E a gratidão hoje está esquecida, né? Está se deixando assim, as pessoas, ela está tão esquecida que as pessoas fazem algo para a gente não diz obrigado. E se é gente próxima, de casa, costuma, Camille, agradecer ao Mateus porque ele te trouxe um copo d'água, a Rebeca te agradece, o Mateus te agradece, obrigado, todas as vezes. Às vezes eu me pego assim, a Cris traz uma sobremesa, depois do almoço ela costuma fazer uma sobremesa, ela traz uma sobremesa para mim, ela entrega, eu recebo, eu falo, caraca, eu não sou obrigado. Aí depois eu pego na mãozinha dela, obrigado. Mas está comum, o especial, que é a gratidão, se tornou comum. Aí as pessoas, para mudar um pouquinho, elas não dizem mais obrigado, elas dizem o quê? Gratidão. Mas serve? Serve? Tá bom? O importante é que agradeça, que sejamos gratos. Que sejamos gratos. Então, quando dedicamos tempo para ser bênção, diga comigo, eu foco menos no que não tenho. Segundo, eu me sinto agradecido. E terceiro, experimento um novo nível de alegria. Nível de alegria. Sabe por que você repete? Você repete aquele professor, né, professor? Para fixar, para guardar. Por isso que a gente repete. Então, e a gente termina atingindo a felicidade, como nós lemos na pesquisa, como nós aprendemos na pesquisa e como nós lemos aqui no versículo 8 de 2 Coríntios 9. Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, nada lhes faltando em nenhuma área da sua vida, transbordeis em toda boa obra, que você faça. Aqui nessa tradução diz, tendo tudo que é necessário, que vocês transbordem em toda boa obra. O finalzinho da tua tradução aí, Somália. O 8. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Superabundez em toda boa obra. Por isso que Deus nos dá, por isso que Deus nos capacita. Deus nos capacita para ajudar outras pessoas com a finalidade, para que a gente alcance um objetivo, o quê? A gente seja feliz. Quando a gente não ajuda, a gente termina caindo no egoísmo, porque não somos altruístas, somos egoístas. E o egoísta, ele não é tão feliz assim. Ele só quer para ele, ele só pensa nele. Egoísmo é o quê? Eu sou o centro? É isso que posso dizer assim, né? Egoísmo, eu sou o centro. Então eu só quero para mim, só penso em mim e os outros que se lasquem. E aí ele não alcança a felicidade plena, até mesmo porque ele não está semeando, e se ele não está semeando, ele não vai ter o que colher. E como eu falei para vocês, qualquer semeadura é válida no reino, mas a semeadura que mexe com o coração de Deus são vidas. E aí eu lhe mostrei a visão, a missão, a nossa missão. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, servir pessoas. Terceiro, restaurar vidas. E esse servir pessoas e restaurar vidas parece que é a mesma coisa. Não é. A gente serve as pessoas independente de quem ela é. Independente de quem ela é. Estava dando aula ontem, que vocês viram, né? O São Maria já estava aqui, não sei. Eu estava dando aula aqui ontem para as crianças, aula de judô. E teve um momento que eu falei para eles, eu estava terminando de montar os bastões, os negocinhos que eu uso, e aí eles ficaram olhando. Eu falei, quando vocês virem alguém conhecido precisando de ajuda, se ofereçam para ajudar. Se ofereçam para ajudar. Isso é altruísmo, isso é semeadura que vai gerar resultado, que vai gerar colheita para a gente lá na frente. Porque o que mais mexe o coração de Deus
são pessoas, são vidas. E servir é diferente de restaurar, porque servir eu vou servir qualquer pessoa. Eu vou ajudar qualquer pessoa. Agora, restaurar é aqueles que querem. Eu posso servir, mas agora restaurar, porque restaurar envolve confronto. Restaurar envolve dizer assim: olha, você não está certo nisso. E esses são os melhores amigos, né? É aquele que diz assim: ó, tem um verdinho aí no seu dente. Ó, tem uma remela aí no teu olho. Esses são os melhores amigos, porque eles estão ajudando a gente a estar bem. Já pensou? Você no meio das pessoas, no trabalho, vai falar com o seu chefe, vai falar com seus colegas no colégio, na faculdade, sei lá onde, e aí tem uma alface grudada aqui, enfiada no teu dente. E ninguém tem coragem de dizer para não te constranger. Mas o melhor amigo é aquele que se preocupa com a gente. É aquele que se importa com a gente. É aquele que vê lá o alface, o verdinho no dente e fala: limpa aí. Esse é o melhor amigo. Ah, mas eu vou ficar com vergonha. Mas vai te ajudar na tua imagem, na tua apresentação. Os outros não vão ficar falando de ti. Não escova o dente. Primeiro vou dizer. Primeira coisa. E eu quero terminar falando isso para vocês. Não deixe que nem mais um dia se passe sem você ajudar as pessoas. Ajude as pessoas. Seja altruísta, porque o resultado é a tua felicidade. Convide para vir para a igreja. Fale, Beatriz. Eu entendi sobre o altruísmo, né? Mas se a gente para pensar, o egoísta, ele acaba caindo no pecado, porque do egoísmo ele entra na avareza, entra no mercenário, e aí ele não faz nada pelo outro. Não semeia e não tem o que colher. E aí a tristeza. Tristeza. Imagina o fazendeiro, o que planta. Ele chega no final da colheita, não tem nada para colher. Ele não vai sair soltando foguete. Uhul! Não tenho nada para colher. Vou morrer de fome. Ele não vai fazer isso. Imagina, Maiara Somália. Tu trabalha pra caramba. Chega em casa, tem dia 8h30. 9 horas. Meu Jesus. É mesmo que eu já vi o seu marido lá dentro do carro. Lá vem a princesa. E tal. E não sei o que. E até a mulher entrar no carro. Ela não gosta. Aí tu fica fazendo aí. É mesmo, 9 horas. Aí tu trabalha o mês todinho. Aí chega no dia que tu colher, aí tu não tem o que colher. Tu vai sair na rua lá soltando foguete. Não tenho o que colher, não recebi meu salário, eu trabalhei o mês inteiro. Não tem sentido. E diante do que você falou, Pia, esse é o final daquele que não planta. O egoísta. O egoísta é avarento, é mercenário. O que mais você falou? E cai na tristeza. Cai na tristeza. Que a gente passe, vou repetir, que a gente não deixe que nem mais um dia passe sem a gente ajudar alguém. E achar até invejoso também. Invejoso. Vou É só rótulos ruins. É só rótulos ruins que essa pessoa vai receber. Porque essa é a realidade. Então, vamos, Fábio. Então, o que veio aqui na minha mente também, assim, um exemplo foi aqui um Tatico, que no começo de mês, aqui um Tatico aqui fica uma fila de gente, porque ele acho que dá um valor, né? Dá 100 reais. Ele dá 100 reais por filho. Então assim, e é um cara próximo, né? Porque assim, quantos Tatico não tem por aí, né? E abrindo mais. Pois é.
Ele tem, né? Tinha uma irmã que frequentava a nossa igreja, lá na 14, e a Nega, chamava de Nega. Ela, não sei se chegaram a conhecer. As meninas começaram a andar com a Camila, esqueci o nome das meninas. Aquelas bem magrinhas, as magrinhas lá, as irmãs Adriele, Ana Clara, aí tinha uns 5 filhos. Ela me dizia: apóstolo, eu recebo R$500, R$100 de cada um no Tatico. Aí todo mundo ia, né, para a fila, 5 horas da manhã. Eu disse que às vezes até mais cedo. E já ia de cobertor por causa do frio. Achava engraçado, mas... E aí o que acontece? A gente vai para Lusiânia, abrir um Tatico há pouco tempo, 1 mês e meio, máximo 2 meses, não tem mais de 2 meses. Em Lusiânia, na BR, chegando em Lusiânia, imenso. Vai para o outro lado, Tatico. Vem para cá, 2 Taticos. Meu Deus, acho que abriu em Águas Claras, se não me falha a memória, se não me engano, aliás, que abriu um Costa lá, aquele Acosta, como é que chama? Né? Varejão, não, gente, como é que é? Atacadão Costa, abriu um ali em Águas Claras, mas abriu um Tatico também. Então assim, está abrindo para todo lado. Por quê? Porque o cara semeia, e ele semeia principalmente fazendo o quê? Ajudando pessoas, se importando com pessoas. Amém? Que a gente alcance a nossa felicidade, que a gente entenda, enxergue, meu Deus, a chave para eu ser feliz é ser altruísta, é ajudar pessoas, porque você vai semear e você vai ter o que colher, e a colheita que traz felicidade. A ausência da colheita nos deixa triste, e ela mostra que verdadeiramente é porque não fomos altruístas. Pelo contrário, como a Bia falou, é egoísta, né? Só pensa em si, como é que você usou a palavra? Avarento, enfim. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Em quantas vezes você já foi, aliás, quantas vezes não, você tem sido altruísta? Pessoas altruístas alcançam a felicidade. Pessoas altruístas alcançam a felicidade, porque elas se importam com outras pessoas, elas se importam em servir. Mas a gente só tem o coração de servir quando amamos a Deus sobre todas as coisas. A nossa missão nessa igreja é amar, servir e restaurar aqueles que precisam, que querem. Ou seja, a gente pode restaurar com uma palavra, com um abraço, com uma mensagem, com uma oração. A restauração pode ser usada de qualquer forma. O importante é que você se importe com pessoas. A gente pode restaurar vidas, convidando, trazendo elas para a igreja. E não desista, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aqui pela internet, não desista de buscar a Deus, de ir para uma igreja. Vá para uma igreja, venha para a nossa igreja, se você mora aqui em Samambaia ou se você mora nas cidades próximas. Se você precisa de restauração, nós estamos aqui porque nós nos preocupamos, nos importamos com pessoas, com vidas, e queremos ser canal de bênção na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, na vida de cada pessoa que se aproxima de nós, com oração, seja com uma palavra de bênção, de esperança, uma palavra de fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor desperte o coração das pessoas a serem mais altruístas, que elas entendam que o segredo da felicidade é o altruísmo, que o Senhor nos criou para sermos felizes, que o Senhor diz na tua palavra, na carta aos Coríntios, que o Senhor nos capacita, Pai,
O Senhor nos capacita. O Senhor quer tanto que sejamos felizes, que o Senhor nos capacita para fazermos alguma coisa, para servirmos de alguma forma, para ajudarmos as pessoas de algum jeito, e assim alcancemos nossa felicidade. Desperta as pessoas, levanta homens, mulheres e jovens nessa igreja, com esse coração, Paizinho, em nome de Jesus. O nosso foco maior é Jesus. A nossa convergência é para Jesus, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, é Jesus. Oh, adore o Senhor, adore o Senhor. A bênção se derrama até 1000 gerações da família.